Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal. E hoje eu vou falar sobre a reabertura aí, no caso, das fronteiras para turistas brasileiros, onde a gente teve ontem um despacho, de número 8652C barra 2021 e vem claramente dizendo que o Brasil, assim como os Estados Unidos, mas hoje eu vou falar do Brasil, está efetivamente permitido viagens não essenciais, consequentemente, viagens para turistas brasileiros. Quem me acompanha no Instagram, Advocacia de Imigração, eu já convido todos vocês, a se inscrever no canal, ativar as notificações dos vídeos e também me seguir lá no Instagram, porque geralmente eu trago informações em tempo real. E o que eu posso dizer é que eu abri uma caixinha de perguntas para as pessoas em relação a essa nova notícia, para ver mais ou menos quais são as dúvidas de vocês em relação à vinda agora como turista. Bem, primeiro ponto, é normal que as pessoas estejam ainda receosas, até porque a gente passou aí, basicamente quase 1 ano e meio com as fronteiras para turistas brasileiros fechados. Mas eu ressalto para vocês que volta a ser como antes, as mesmas regras, que são necessárias para turistas brasileiros. Porém, a gente vai falar aí no caso da necessidade das pessoas ter que apresentar o exame para poder viajar, para poder entrar em território e a desnecessidade agora, de também cumprir uma quarentena. Então, a primeira questão que eu vou recapitular, o que é necessário para um turista brasileiro vir, para Portugal? A gente não precisa de visto, como a maioria das pessoas sabe. O ETIAS, em tese, está previsto para 2022, mas não sabemos se vai prorrogar mais um ano, como ocorreu nos anos anteriores devido à pandemia. De momento, não precisa de visto, e independente de onde você esteja, tá? Porque eu também tenho perguntas de pessoas que estão em Angola, em países que são necessário um visto. Se você é brasileiro, tem o seu passaporte brasileiro, você pode viajar como turista para Portugal. Na sequência disso, a gente também vê que o que é necessário? A gente ter comprovação de subsistência dentro de todos os dias em que você vem passar aqui como turista. Que aí a gente tem um cálculo de 70 euros o primeiro dia. Alejandro, desculpa, eu tô atrapalhando. É 75 euros o primeiro dia e os seguintes dias que você vai ficar aqui são 40 euros cada dia. Então, se você vai passar 20 dias, o primeiro dia você tem que ter aí a comprovação de 75 euros e, ou seja, os 19 dias restantes, ter 40 euros para cada dia. Se você vai passar 90 dias, vai ter que comprovar esse valor dos 90, ou seja, na verdade eu vou falar 90 dias não, 89 dias, 40 euros cada dia e o primeiro 75 euros o primeiro dia. Na sequência tem que ter também a comprovação de alojamento desde o primeiro dia que você chega até o último dia, tá? Ou seja, você tem que ter um comprovante de reserva em hotel, hostel, Airbnb. Na sequência disso, eu vou deixar para falar sobre exames e outras questões, devido à pandemia, mais por fim. Mas essas regras são as regras que, vamos dizer assim, é comum. O que a imigração também pode querer avaliar? Um roteiro turístico, Então, se você tem, vamos dizer assim, um carro alugado, se você vai viajar para outras cidades dentro de Portugal, não há problema nenhum se vocês tiverem reserva em vários hotéis, porque vocês vão curtir, às vezes, de norte a sul do país. Então, isso também é permitido. Na sequência disso, essas regras de comprovação, vamos dizer assim, de subsistência diário, e de alojamento são para pessoas que não têm a carta convite, que a gente chama de termo de responsabilidade, que vocês podem ir lá nos formulários online do CEF e pode, no caso, a pessoa que vinha te convidar, vir efetivamente fazer a tal carta convite, como popularmente vocês chamam. E de forma técnica, a gente chama o termo de responsabilidade do CEF. No final é a mesma coisa. E lá a pessoa geralmente já tem um texto pronto onde se responsabiliza
por tudo, né? Alojamento, deslocamento, alimentação. Então, quem tem essa carta devidamente feita de forma correta e reconhecida por um advogado, solicitador ou notário, aí não precisa comprovar reserva em hotel, não precisa também efetivamente comprovar os valores diários com o turista. Bom, essas são, vamos dizer assim, o básico que sempre foi exigido, ok? Segunda questão, sobre a mais complicada de todas, né? Que as pessoas têm dúvida. Todos os brasileiros estão dispensados de fazer quarentena? Calma. Todas as pessoas que vêm do Brasil, é importante vocês entenderem a origem do voo, tá? As regras é de onde vem esse voo. Então, todos os brasileiros, portugueses, chineses, enfim, que vêm, né, do Brasil, hoje não precisa cumprir quarentena. Isso é geral, ok? Independente de vacina ou não vacina. O que todo mundo vai precisar ter? Exatamente o exame, tá? Com resultado negativo, que a gente tem aí definido o exame PCR, com prazo de 72 horas antes, ou qualquer antígeno com prazo de 48 horas antes do voo. Para crianças menores de 12 anos, aí efetivamente não precisa. Quem não precisa tá dispensado de fazer o exame? Somente as pessoas, e aí quando eu falo pessoas, pode ser um português, um italiano, enfim, qualquer europeu, qualquer brasileiro residente aqui que tem o seu certificado europeu de vacinação. Então, tirem da cabeça que, eu tomei a vacina que é aceita pela Europa, mas você não tem número de utente? Você não tem o certificado europeu de vacinação? Então, cai na mesma regra que todo mundo que nem foi vacinado. Vai ter que fazer o exame, ok? Questão do exame, pode ser ou um ou outro, tá? Porque eu já tive perguntas de pessoas assim, tem que ser os dois, não existe, né? Basta um, tá? Desde que seja dentro do prazo antes do voo no qual eu citei. Então, recapitulando, que isso tem tido muitas dúvidas em relação a isso. Você é brasileiro, foi vacinado no Brasil, não tem o certificado de vacinação, certificado europeu de vacinação, esquece. Você é como se nem tivesse sido vacinado, tá? É justo, injusto? Isso não põe em causa aqui, eu acho que não tem lógica, mas pronto, a minha opinião não vale, eu tô citando a lei. Então, mais uma vez, você não foi, né, vacinado aqui, ou você foi vacinado no Brasil e é um europeu, é uma pessoa que foi residente aqui, tem um número de saúde do país na União Europeia que você consegue emitir o certificado europeu de vacinação, mesmo você tendo sido vacinado no Brasil, e claro, né, vacinado por vacinas aceitas aqui. Lembrando que o Coronavac não aceita. Até onde eu sei, o único país que tem aceitado brasileiros que foram vacinados com Coronavac é a Espanha. Então, mas falando de Portugal, então, recapitulando, a gente tem a Moderna, a Pfizer, a Johnson e a AstraZeneca, né? E aquela que não foi fabricada, no caso, pela Índia, tá? Então, assim, essas são as situações, tá? Que a gente vê com a previsão no qual o despacho só tem vigor, chama atenção, até o dia 16. 17 em diante eu não sei, eu não tenho capacidade de prever o futuro, então não adianta as pessoas me perguntar como é que vai ser depois do dia 16. Ninguém sabe. E por que que os despachos são de 15 em 15 dias? Porque a gente vê que o governo quer sempre avaliar como é que vai estar a situação da pandemia. Então, se houver um aumento de casos absurdos, se houver uma variante absurda no Brasil, é óbvio que pode haver alteração a qualquer momento dessa normativa, ok? Por último, eu vou ressaltar uma outra coisa. A abertura é para turista, é para pessoas virem visitar os seus familiares, é para pessoas virem passear, ok? Eu vou alertar mais uma vez que quem puder efetivamente
não coloque na sua cabeça de entrar como turista para ficar em Portugal, porque todo o processo de regularização de pessoas que entram como turista e fica é moroso. Então, assim, é uma decisão particular. Eu só vou pontuar aqui um detalhe. Muitas pessoas que fizeram essa opção no passado pegaram uma pandemia e ficaram aqui presos. Então, mães ficaram separadas dos seus filhos, esposas e maridos ficaram separados, mas, ou seja, foi uma decisão das pessoas quanto a isso. Então, assim, é um processo moroso que é a manifestação de interesse, ou seja, de 2 anos em diante, para você talvez conseguir pegar uma autorização de residência. As pessoas que têm outras finalidades, né? Não existe possibilidade, tá? Em maioria dos casos, de você entrar aqui e pegar um visto, tá? Não existe visto aqui, só existe prorrogação de visto de estudante ou de turista, tá? Que existe prorrogação de visto de turista e existe também prorrogação do visto, por exemplo, de desporto, tá? Em casos específicos. Mas visto é no seu país de origem. Então, onde você reside hoje ou onde você reside legalmente, você aplica o visto para vir para Portugal, tá? As pessoas, eu também recebi muita gente que é estudante, as aulas vão começar, ainda não tem previsão de saída do visto. Enfim, gente, eu sempre vou orientar e estimular que as pessoas tentem vir legalmente, porque ainda está sendo um ano complicado, o CEF está extremamente desorganizado em relação a agendamentos, as pessoas provavelmente podem ficar aqui num lapso de tempo ilegal, e isso faz com que você fique preso em território, corre o risco de simplesmente ser retida e deportada. Então, assim, eu nunca vou orientar as pessoas a entrar como turista e depois se regularizar, em especial aqui. Existem casos talvez urgentes, existem casos excepcionais, que isso deve ser avaliado com um profissional, tá? Mais uma vez, as pessoas estão permitidas para turistar, tá? Carta convite para você entrar, para morar aqui, eu vou chamar um alerta para vocês, tá? Vocês com matrícula em faculdade, em cursos técnicos, com contrato de trabalho, enfim, qualquer uma dessas finalidades e mais uma carta de convite, chegar aqui na fronteira e dizer que essa é a finalidade que você vem, vocês vai estar assinando embaixo sua deportação, ok? Porque, mais uma vez, essas situações é obrigatório efetivamente solicitar o visto no país de origem e não chegar aqui, entrar e fazer. O problema é que as pessoas pegam a exceção e transformam em regra, tá? Mas pronto, se você já está em tramitação de um visto, à espera, continue à espera. Busque de todas as formas vir regularmente, ok? Por último, mais uma vez ressaltando, as pessoas que vêm do Brasil não estão efetivamente obrigadas a fazer qualquer tipo de quarentena até o dia 16 de setembro, ok? Os brasileiros que vêm de outros países, eu também recebi essa pergunta. Não sei de onde essas pessoas estão vindo, então, mais uma vez, a regra é olhar a origem do voo e quais são as regras de Portugal com esse país que você está, tá? Então, assim, não é uma questão, tipo assim, de nacionalidade, mas sim a origem do voo. Por último, é uma outra questão que as pessoas também trouxeram. Jamília, eu cheguei dia 27 de agosto, eu estou fazendo quarentena. Gente, pra mim é complicado porque a gente não vê nenhuma normativa, no próprio despacho não tá relatando que as pessoas que, pronto, chegaram antes estão dispensadas da quarentena. Eu entendo que em sentido prático não tem lógica as pessoas continuarem fazendo a quarentena. Mas como advogada e operadora do direito, eu posso só falar o que o direito interpreta. O direito sempre diz que a lei não retroage, ok? Então, em tese, as pessoas que estavam abrangidas pela norma anterior têm que continuar cumprindo, tá? A não ser que haja talvez um despacho ou algum esclarecimento dispensando oficialmente vocês de forma clara, tá? Então, o que eu posso dizer é exatamente isso. E um exemplo muito claro que eu vou tentar fazer rapidinho aqui é, por exemplo, uma pessoa foi condenada a uma pena de prisão máxima que dentro daquela tipificação de crime era 5 anos. E aí, um dia depois, é definida no Código Penal a redução para 3 anos. Essa pessoa que foi condenada a 5 anos, ela vai reduzir?
Percebe? Então, assim, o direito, infelizmente, não retroage, tá? Então, dentro da interpretação jurídica, eu entendo dessa forma por questões particulares. E como não existe nada definido que as pessoas que foram abrangidas pelo anterior resolução está dispensada, em tese, eu acredito que o correto é as pessoas se manterem em quarentena, tá? Bem, gente, é isso. Ficou grande, mas eu tentei trazer aí todas as respostas em relação à questão das pessoas virem nesse tempo que houve aí uma flexibilidade, ok? Olha, muitíssimo obrigada pela atenção de todos e é isso. Aguardem os próximos vídeos.